Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de Hoje. Hoje é sábado, dia que a gente fala um pouco mais sobre macroeconomia e sempre voltado ao mercado financeiro, e nesse mês eu cheguei a prometer para vocês que a gente falaria apenas sobre geração de renda passiva. Então nesse vídeo de hoje eu fiz um estudo e que é baseado lá no índice que tem no exterior, que é o índice de Dividend Aristocrats. Eu já vou explicar o que são essas empresas que crescem os dividendos pagos ao longo de 25 anos ou mais, e vamos mostrar alguns exemplos dessas empresas também. Vamos mostrar como elas crescem, mas talvez para você que esteja assistindo não interessa tanto saber quais são as empresas do exterior. Talvez você possa achar interessante, etc. Então eu fiz um estudo aqui com os dados da Economática para a gente falar sobre as empresas que conseguem crescer os dividendos ao longo dos últimos 15 anos aqui no Brasil. Em vez de pegar 25 anos como é no exterior, eu peguei 15 anos aqui no Brasil. Será que alguma empresa cresceu os dividendos todos os anos ao longo de 15 anos? Essa é a pergunta que eu deixo para você comentar lá embaixo, mas comenta antes de terminar o vídeo. Será que teve alguma empresa que todos os anos, de 2010 aumentou em relação a 2009, 2011 aumentou em relação a 2010 e assim por diante, até o 2023 aumentou frente a 2022? A resposta logo depois da vinheta. Enquanto isso, curte e se inscreve no canal, aciona aquele sininho de notificação. Acho que você vai gostar muito desse vídeo de hoje. Bom, gente, eu vou começar aqui falando 5 minutinhos sobre o índice que existe lá no exterior, até para a gente ver algumas empresas, a gente ver como funciona e todo mundo ficar na mesma página aqui, tá? Então, esse aqui é o índice que existe lá nos Estados Unidos, tá? O S&P 500 Dividend Aristocrats. E dentro desse índice aqui, ela tem ali, claro, né, algumas empresas constituintes, e a gente tem aqui a metodologia de construção. Então essas empresas que entram nesse índice, elas precisam estar no índice grande S&P 500 e elas precisam ter aumentado o dividendo todos os anos, ao menos 25 anos consecutivos. Além disso, a negociação precisa ser no mínimo 5 milhões de dólares por dia e o valor de mercado precisa ser superior a 3 bilhões de dólares no dia do rebalanceamento da carteira, tá? E aí algumas pessoas vão falar assim: poxa, mas isso aí deve render mal, porque eu ouvi um fulaninho falar que as empresas de dividendo elas rendem menos do que as empresas de crescimento. E se você parar para olhar aqui, esse índice existe desde 2005. Tá? E se a gente pegar ali em 2023, ele teve já momentos que estava acima do S&P 500 tradicional. Claro que no momento que a gente teve essa alta agora das empresas tech, a gente teve uma abertura aqui, da mesma forma como a gente teve uma abertura ali logo depois do pós-pandemia. Mas você vê que o índice de dividendos ele busca o S&P 500, daí o S&P 500 passa um pouquinho na frente. Aqui em 2016, 2017 foi o oposto, aí o índice passou. Vocês veem que eles caminham mais ou menos junto, né? E esse índice aqui, Total Return, né? Ele rendeu 11,21% ao ano em dólar. Tá? E se você pegar somente o preço, né, descontando os dividendos que foram pagos, porque lá o ETF acaba pagando o dividendo também, e se a gente pegar 10 anos de novo, a gente tem uma média de 8,46% ao ano. Tá? Então é um tipo de investimento que também rende muito. Se você estiver falando de 8% ao ano no índice, né, no preço, mais uns 3% de dividendos, mais aí uma diferença para o real de uns 4%, você está ganhando da grande maioria das empresas aqui no Brasil, até porque os últimos 15 anos o Brasil passou por 2 períodos de recessão. Tá? Uma das empresas aqui, eu posso até mostrar de novo as companhias que tem aqui no índice, ela chega a estar as 10 maiores. Tá? Então a gente tem aqui Hormel Foods, Caterpillar, Ecolab, Lowe's, Albemarle, Emerson Electric, Linde, Dover, W.W. Grainger e Nucor Corp. Tá? Essas empresas aqui eu peguei só de exemplo a Caterpillar aqui,
tá numa plataforma que eu assino lá no exterior, né? Porque a gente tem o Dica Internacional e etc, a gente precisa acompanhar. Ela é como se fosse uma VEG lá do exterior que produz aí máquinas, equipamentos e etc. E você vê que é uma empresa que, assim como a VEG, nos últimos 30 anos, ela trabalha aqui com yield entre 1% e 2% só, né? O atual é de 1,44%. Afinal, é uma empresa que tem um crescimento muito grande, ó, de 8,2% ao ano do crescimento do dividendo. E você vê aqui que o preço da ação subiu pra caramba. Não é recomendação, é só para mostrar que é tipo uma VEG lá do exterior, crescendo aí ao longo do tempo. Tá? Agora, o que significa isso? Né, em termos práticos, por que ela entrou naquele índice? Porque ela aumenta o dividendo desde 1992, ó, não tem redução de dividendo desde 1992. Olha só aqui o que acontece, ó, de 91 para 92 teve uma queda aqui, ó, saiu de 15 centavos para 7 centavos ao ano de dividendo. Daqui para frente só subiu. Né? Aí passou para 11 centavos, em 96 já estava em 37 centavos, passando aqui em 2002 já estava em 70 centavos, passando mais aqui em 2007 já estava em 1,32, passando mais aqui em 2013 já estava em 2,24, em 2017 já estava em 3,10, em 2020 já estava em 4 dólares e 12 centavos ao ano e agora já está aqui, ó, em 5 dólares ao ano. Então, como vocês podem ver, todos os anos, um atrás do outro, a empresa aumentou o dividendo. Agora eu pergunto de novo para vocês, agora que você já entendeu do que se trata. Qual empresa você acha que aumentou o dividendo ao longo de 15 anos no Brasil? Eu não estou nem botando 25, estou botando 15 anos aqui. Período que teve 2 recessões, que teve pandemia, se bem que pandemia teve lá nos Estados Unidos também. Quais foram as empresas, na tua opinião, que aumentaram o dividendo todos os anos ao longo de 15 anos? E aí eu vou aproveitar para mostrar o exercício já, mas antes eu quero aproveitar e falar o seguinte. Se você está acompanhando o nosso workshop RendaFlix, que a gente está colocando as aulas aí desde terça-feira, então teve aula terça, quarta, quinta, sexta, sábado, como se fosse uma série mesmo lá do Netflix, né, que se chama RendaFlix. Se você está acompanhando essa série, você já se deparou, ainda vai se deparar com esse estudo aqui do Dividend Aristocrats, por exemplo, porque tem uma aula que é a de dividendos no exterior, as empresas que crescem há mais de 25 anos. Você vai ver que tem empresa que cresce há mais de 70 anos o dividendo. Uma Coca-Cola, por exemplo, já cresce há mais de 60 anos o dividendo. Então, essas empresas lá nos Estados Unidos, elas atingem um espaço que é muito interessante, né? Que as pessoas passam a ter confiança tanto da previsibilidade quanto do crescimento. Então eu convido vocês a assistirem o nosso workshop do RendaFlix, tá? Outra coisa que eu convido vocês a fazerem é o seguinte, no link da descrição aqui embaixo, a gente está oferecendo o nosso plano Renda Total, que é um plano completo aí em termos de classes de ativos, para que você possa ter as nossas recomendações, tanto de ações para dividendos, de fundos imobiliários, dividendos no exterior, um bônus de 3 meses da renda fixa, para você gerar renda com renda fixa também, e ainda vai ter ali a carteira de ações e as carteiras calculadas. Eu não vou aqui ficar falando tudo que tem, porque é muita coisa. É a última vez que você vai conseguir comprar a R$ 717, porque a gente incluiu nesse pacote 2 novos produtos, que é o de ações e a carteiras calculadas. Dentro da carteiras calculadas, por exemplo, tem a carteira de Graham, que rendeu em 7 anos 800%, por exemplo, né? Então, é um produto aí completo, que vai ter todas as classes de ativos para você e que você hoje pode comprar à vista por R$ 717 ou 12 vezes de 69 e pouco, né? O nosso desconto pro à vista aí gira em torno de 14 a 15%, muito maior do que o da concorrência. Então aproveite, porque com essa adoção aí de colocar o de ações e colocar também o carteiras calculadas, esse produto vai virar R$ 1.197 assim que acabar o RendaFlix, tá? Na terça-feira à noite
a gente já muda o preço para R$ 1.197. Então, é aquela coisa, né? Se você soubesse que tem uma ação na bolsa que hoje vale R$ 7,17 e que ela vai passar a valer R$ 11,97 na terça-feira, com certeza você compraria essa ação. É a mesmíssima coisa. Bom, vamos agora falar sobre as ações aqui que cresceram ao longo desse período. Tá? Primeira coisa para as ações terem crescido ao longo desse período é elas terem gerado dividendo todos os anos. Né? Então, ao longo desse período de 2009 até 2023, aqui 2024, ela tem que ter divulgado o dividendo e distribuído todos os anos aqui. Ou ela tem que fazer isso todos menos o 2009, né? Porque aí você, de 2010 para 2009, se 2009 for zero, você cresceu também. É o caso, por exemplo, da Cosan aqui. A Cosan em 2009 era zero, não sei se ainda não tinha feito IPO, agora eu não lembro de cabeça, mas depois em 2010 ela já começou a pagar, ó, 10 centavos, 11 centavos, 13 centavos, 16, 18, aí aqui caiu para 16 centavos. Aí foi para 53, aí caiu para 23, aí 27, aí caiu para 24, aí subiu para 37. Vamos ser práticos. Qual foi a ação que cresceu em todos os períodos? Tá? São 14 períodos no total aqui. Tá? E nenhuma delas cresceu os 14 períodos. Então no Brasil seria impossível fazer um índice Dividend Aristocrats, porque nem em 15 anos nenhuma empresa conseguiu crescer todos os anos. Tá? A gente teve uma empresa que cresceu todos os anos menos um, que foi a Panatlântica. Tá? A Panatlântica cresceu todos menos de 2022 para 2023. Então até 2022 ela estava conseguindo manter. Né? Mas é uma empresa que tem uma liquidez baixíssima, que ninguém, enfim, né? Talvez nem tenha ela em carteira. Outra empresa também é uma que, se bobear, já até fechou capital, que é a Alfa Consórcio aqui, BRGE 6, 11, 5, 8 e 7. Ela distribuiu dividendos crescentes por 12 dos 14 períodos. Né? Mas também é uma empresa que tem pouca liquidez e mesmo quando tinha capital aberto, se é que fechou mesmo, ela também era pouco, né, era pouco negociada também. Você vê que um dos anos aqui que ela diminuiu foi 2013, que é uma redução aqui ridiculamente pequena, né? E o outro ano aqui que ela caiu foi... eu não estou encontrando aqui qual foi o outro ano que ela caiu aqui. A BRGE, mas eu acho que também não faz tanto sentido aqui a gente se preocupar com isso. Até porque, ó, é aqui, 2 anos seguidos aqui. Assim, caiu aqui para 2013 e caiu para 2014. Aí 2014 teve uma queda um pouco maior. Então, de 2015 para frente, ela estava conseguindo aumentar dividendo todos os anos. Mas aí a gente vai para as empresas que cresceram 11 dos 14 períodos. E essas aqui a gente já consegue analisar um pouco melhor. Né? Quais são essas empresas? E aí vocês vão ver primeiro um ponto que é interessante. Aquelas empresas que crescem muitas vezes o dividendo, elas normalmente são aquelas empresas que não são conhecidas como as dividendeiras. Não são conhecidas como aquelas empresas que pagam yield muito alto. Porque essas empresas, né, igual a Caterpillar, por exemplo, já que você já sabe que ela vai aumentar o dividendo, a pessoa já projeta quanto que ela vai receber em 2025, em 2030, em 2035 e por aí vai. Então, essas empresas normalmente elas têm um yield muito baixo. Elas acabam ganhando realmente a compra das ações, elas acabam ganhando atratividade, principalmente por esse crescimento que elas têm. E aí é um ponto que poucas pessoas atuam no mercado falando sobre isso. Mesmo assim, quais são essas empresas? Lembrando que não são recomendações também, né? Schultz, Localiza, Raia Drogasil, VEG, a Wilson Sons, que passou a ter um código no Brasil há pouco tempo, né? Antes ela tinha um código de BDR, e a Klabin aqui principalmente. A Alfa Invest e a Minas Máquina são empresas muito pouco negociadas aqui. Então a gente vai pegar aqui para analisar a Localiza, a Raia Drogasil, a VEG e a Klabin, para a gente dar uma olhada, aí a Schultz também, para ver o que acontece. Primeira coisa,
o crescimento do dividendo por ação aqui nesses 15 anos da Schultz, por exemplo, foi de 4.300%. Quer dizer, ela era uma empresa que, de forma ajustada, ela pagava meio centavo de dividendo e agora ela está pagando 22 centavos de dividendo. A Localiza pagou R$ 1,50 de dividendo e lá atrás, em 2009, ela pagava 4 centavos de dividendo. A Raia Drogasil similar, né? 2 centavos de dividendo, já ajustado, porque ela fez alguns desdobramentos, e 30 centavos atualmente, ou seja, 1.275%. Você vê que essas empresas aqui, né? Mesmo a Klabin aqui, subiu 760%, que está em último aqui. Então, esse crescimento de dividendo dessas empresas que conseguem crescer na maioria dos períodos acaba sendo fundamental para quê? Para a gente conseguir isso aqui que eu vou mostrar para vocês. Olha o gráfico dessas empresas todas em 10 anos. Olha quanto elas cresceram. Ó, a VEG saiu de R$ 4,00 e está hoje em R$ 38,00. Né? A Localiza, ela está aqui, ó, saindo aqui, ó, de um preço ajustado, né? Cotação ajustada sempre de R$ 8,87 e indo aqui para os R$ 53,00 atuais. Né? Mesmo pagando yields baixos de 2014 para cá, mesmo a maioria dos anos aqui foi 2%, 3%. Ó, a mesma coisa aqui, Raia Drogasil, ó, saiu de R$ 3,00 e pouco, está em 27. A Schultz saiu aqui de 1,25, caiu aqui por um tempo, vamos dar uma olhada depois nos outros gráficos da Schultz, e agora ela está aqui, ó, a R$ 6,86. E finalmente a Klabin aqui, que a gente já vai mostrar aqui o gráfico também, tá? Ela sai aqui de 1,55, 1,56 para os 4,87 atuais. Né? A Klabin foi a que cresceu menos o dividendo, você vê que ela cresceu um pouco menos aqui a ação. Você vê que todas essas empresas, elas cresceram aí mais do que 200% o valor delas. O que mostra que o resultado aqui no Brasil é muito similar ao lado exterior. Essas empresas que crescem os dividendos, elas conseguiram ter retornos comparáveis com aquelas lá das Dividend Aristocrats. Embora no Brasil nenhuma tenha conseguido crescer ao longo de 15 anos. Fica aí até o desafio. Eu sei que tem alguns CEOs de empresa que veem os meus vídeos de sábado. Eu sei que tem alguns gestores que fazem isso também. Então fica aí o convite a buscar esse desafio. Crescer por 15 anos os dividendos, com certeza vai chamar a atenção à empresa que você gerencia, a empresa que você está aí na frente. Enfim, vamos aproveitar agora, né? Eu falei que eu ia falar um pouco da Schultz. A Schultz, ela teve uma queda aqui em 2015 e 2016. A gente vai dar uma olhada e vai encontrar o motivo disso ali nos dividendos. Né? Então aqui eu estou falando de dividendos pagos. Você vai ver que o dividendo pago foi exatamente o período que caiu. Depois daqui, ó, é claro que teve um ou outro ano que ela pagou um pouco mais, mas ó, como é que cresce aqui ao longo do tempo. Qual é o yield da Schultz, por exemplo? Ó, você vê que o yield da Schultz, quando ela não tinha aquela regularidade, era 6%. Agora que ela atingiu essa regularidade, é 3%. Né? Na Raia Drogasil também, vocês vão perceber que o dividend yield aqui da empresa, ele fica muito baixo ao longo do tempo. Ó. Ele está girando entre 0,3% e 1% mais ou menos. Né? Na Localiza, a mesma coisa aqui, ó. Se a gente pegar, ó, dividendos pagos crescentes, mais ou menos, mais o dividend yield aqui, ó, são dividend yields aqui, ó, de no máximo 3% aqui, tá? Até um dos pontos mais altos da curva aqui para a própria Localiza. Né? Vamos aproveitar, já que eu mostrei os dividend yields aqui dessas empresas, vamos aproveitar e mostrar aqui também o da VEG, né? A VEG aqui com lucro crescendo absurdamente, né? Mas aqui, ó, o dividendo pago por ação também crescente. 2024 ainda está no início, então ainda deve crescer mais, mas o yield da VEG aqui oscilando entre 0,5% no ano da pandemia e agora dificilmente ele passa desse 1,6%. Ele também está na máxima dos últimos 4, 5 anos aí. E Klabin, que é aquele mais volátil, né? Porque acaba sofrendo com questão de commodity, questão cambial e etc. Você vê que 2020 parece que é zero, mas não foi zero não. Tá? A gente consegue ver inclusive isso aqui no gráfico. Ó. Klabin em 2020 pagou 0,0043 exatamente para não deixar de pagar alguma coisa. Mas foi um período que ela teve um pouco mais de dificuldade ali
com Puma. E aí, como é uma empresa que é mais sobe e desce, a gente já tem yields um pouco maiores ali, em torno de 4%. Ela cresce também o dividendo pago, mas não é algo que é tão linear assim, não é tão simples da gente observar. E aí ela consegue trabalhar com yields um pouco maiores, né? Nessa lista aqui, eu acho que vale a pena a gente falar sobre as empresas que normalmente pagam dividendos. Elas estão começando a aparecer aqui no 10, né? Ou seja, de 14 períodos elas crescem em 10. Aqui já começa a aparecer uma Cosan, por exemplo, já começa a aparecer uma Sanepar, já começa a aparecer uma Engie Brasil. Para quem gosta de bancos menores, um Banestes que paga todo mês dividendos, né? Já tem um Bradesco aqui, já tem um Banco ABC, já tem Banco do Brasil, né? Já tem aqui a Energisa, por exemplo, também, e até a Exetec, que talvez seja a construtora que mais paga dividendo, embora ela tenha diminuído aí nesse último ano. O Itaú, ele já aparece aqui no 9, né? Ele já está aqui um pouquinho depois, junto com uma Multiplan, junto com a M. Dias Branco e outras empresas aqui no 9, né? Assim como o Banrisul e a Taesa também, né? A Taesa é uma companhia que também vale a pena a gente olhar, porque muitas pessoas têm. Então, ó, a Taesa ela pagava 39 centavos, aí caiu para 3, aí foi para 51, 69, 73, 97, aí cai para 73, 90, 58, 92, 63, 107, 1,50, 1,61 e cai para 0,97. Tá, o mais recente ainda não estamos contando, que é o 0,74. Lembrando que isso aí é a Taesa 4, não é a Taesa 11. Né? A Taesa 11 é 3 vezes esse valor. Ela abriu capital só em 2011, então ela não vai aparecer aqui. Tá? E aí a gente tem Fleury e SLC Agrícola. O último ponto que eu quero aproveitar para falar nesse vídeo de hoje, já que ele está ficando longo, é o seguinte. Uma coisa é a empresa crescer ao longo de muitos anos, outra coisa é o valor percentual. Vamos dar uma olhada qual foi a empresa que teve percentualmente o maior crescimento de todos, né? A gente tem aqui algumas empresas no início que ainda não tinham dividendos em em 2009, então não conseguiu dividir, que era Cosan e Energisa. Outras que tiveram algum problema aqui de cálculo. A que mais subiu foi exatamente a SLC Agrícola. Ela saiu de um dividendo lá atrás que era centavos, ó, de 2 centavos, e hoje ao ano ela paga R$ 1,23. E em 2022 ela pagou R$ 1,26. Né? Talvez esse ano com a safra pior diminua um pouco, mas é uma empresa que vale a pena, né, observar 5.400% de crescimento de dividendo. Vê aí que o agro cresceu muito no Brasil. A SLC Agrícola, que abriu capital sendo a 6ª maior do país, hoje é a maior do país em área plantada, por exemplo. Então é uma empresa que cresceu bastante. Outra companhia aqui que também teve resultado expressivo foi a Schultz, que a gente já falou, 4.300% de crescimento do dividendo, Localiza 3.200% de crescimento do dividendo, Metal Leve 2.800% de crescimento do dividendo. Toma cuidado com esse da Metal Leve, porque ela distribuiu extra ano passado. Esse 10,70 para mim ele é meio falso, ele deve ser mais próximo desse 4,20. Mesmo assim é um grande resultado. São Martinho 2.193 e finalmente Multiplan aqui para a gente fechar todas que aumentaram o dividendo em mais de 2.000%. O que eu quero falar com isso? Eu quero falar com isso, vamos pensar que você investiu, por exemplo, em Multiplan lá atrás em 2009. A empresa pagava 4 centavos de dividendo por ação. Hoje ela paga 99 centavos de dividendo por ação. Imagina quanto a empresa cresceu, né? Imagina quanto que ela teve de crescimento, de valorização do ativo também. Se era uma empresa que pagava 4, agora paga 99 centavos, né? A gente até consegue mostrar um pouco isso para você aqui, ó. Na cotação ajustada a gente só tem desde 2014. Então a gente tem aqui, ó, subiu de 12 para 26, por exemplo, né? Se a gente pegar a cotação padrão aqui, ó, sem ajuste de dividendos, a gente não muda tanto não, porque o yield dela é baixo, ó, de 16 para os 26.
mas a gente tem aí desde 2009 um crescimento muito maior da própria Múltipla, até porque teve um aumento ali mais expressivo também antes da recessão brasileira. Então você vê o quê? Que todas essas empresas que eu mostrei são empresas que cresceram dividendo ao longo do tempo, que cresceram o dividendo quando você compara o inicial contra o final e que elas geraram uma valorização de ativo muito grande. Em 10 anos aí, a Múltipla não, né? As outras que eu botei aqui são valorizações de 200% até 900, 1000% mais ou menos do próprio ativo. Porque o dividendo ele ajuda você a construir patrimônio. Então esse é o grande ponto que está embasando aí todo esse mês que a gente está falando de renda, que está embasando também as nossas recomendações lá dentro do RendaFlix. Então dentro do Renda Total. Então todo esse RendaFlix é para mostrar para você o seguinte: imagina como vai ser a tua carteira daqui a 10 anos, tendo essas recomendações baseadas nesses indicadores que são maravilhosos, que vocês já viram. É claro que ao longo dos próximos 10 anos, né, se você pegar 10, 15, 20 empresas, 2 ou 3 vão ter problema ali, né, e não vão dar o resultado tão espetacular como a gente colocou aqui. Sempre que a gente faz um estudo desse, tem o viés de sobrevivência, mas a maioria das empresas que geram bons resultados, elas continuam gerando bons resultados. Então você tem ali aquele 10, 15% de erro e o resto é a empresa que deve continuar retornando muito valor pro acionista, seja na forma de dividendo, seja na forma de valorização do ativo. Então, se você não tiver essas recomendações, talvez a tua carteira esteja valendo a metade, esteja valendo 1/3 do que ela poderia valer com todas essas indicações de empresas, né, dividendos em ações, de fundos imobiliários, de dividendos no exterior, até mesmo do bônus ali, cupons de renda fixa. Quem sabe você gosta aí nesses 3 meses de renda fixa também e você traz aí mais uma classe de ativo para a tua carteira e aí você passa a ter uma renda forte, uma renda consolidada, previsível e crescente, como a gente mostrou aqui. Então, últimos dias aqui, faltam 3 ou 4 dias para a gente colocar o preço real que ele deveria ser, e agora você pode assinar por R$ 717 à vista, uma assinatura que são na verdade 5 assinaturas, né? A gente juntou ali 5 assinaturas que estão relacionadas com renda e você vai ter acesso a todo esse material. Abraços, bons investimentos e até a próxima. E nunca se esqueça, como eu mostrei aqui, todo esse vídeo foi 10, 15 anos ao longo do tempo. Então, construir leva tempo. Você sempre tem que se lembrar disso. Não tem nenhum milagre aqui, não tem nada que seja em um ano só. Construir leva tempo. Abraços e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.